Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Mais um encontro nosso, como temos feito todo primeiro sábado do mês, trazendo uma reflexão bíblica ao seu coração. Uma atividade da União de Mocidade Presbiteriana, da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Bem, hoje não seria diferente. Eu trago uma reflexão bíblica sobre um tema muito comum sendo discutido na teologia cristã, que é a tensão paradoxal entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Você já pensou que, por Deus ser soberano, isso não elimina as nossas responsabilidades? Ou pelo fato de nós sermos responsáveis, não coloca em xeque a soberania de Deus? Há muitas pessoas que têm dificuldade de afirmar esta dupla realidade. E algumas outras enxergam nesta discussão uma certa curiosidade intelectual ou teológica. Mas hoje eu gostaria de pensar um pouco com você, baseado no texto bíblico, como essas verdades bíblicas se apresentam de forma harmoniosa na Escritura Sagrada e como tem implicações profundamente práticas na vida das pessoas, assim como teve no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Baseado no que nós traremos a reflexão desta noite. Eu leio para a nossa instrução no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo de número 11, Evangelho de Cristo segundo a autoria de Mateus, capítulo de número 11, versículos de 20 adiante. Nos diz assim, duas porções, uma primeira e uma segunda posteriormente. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até ao inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Esse é um texto bastante curioso, porque nos apresenta uma palavra de juízo muito dura do nosso Senhor Jesus Cristo para com as cidades da região da Galileia. O Senhor Jesus, que cresceu na região da Galileia, desenvolve uma parte significativa do seu ministério naquela província mais ao norte da Judeia. Uma província mais pobre, uma província que geopolítica e sociologicamente não era destacada, não havia muitos nobres de nascimento vindos daquela região, a ponto de quando o Senhor Jesus inicia o seu ministério, vocês se lembram da expressão que se diz, acaso vem alguma coisa boa de Nazaré, né, da região da Galileia? Aqueles habitantes de lá eram considerados até mesmo inferiores pelos judeus. Isso é da Judeia, da região de Jerusalém e circunvizinhança, que vem do antigo reino de Judá. Porém, é curioso perceber que nem sempre aquelas pessoas que desfrutaram de uma condição socioeconômica, até mesmo educacional inferior, elas estão necessariamente mais abertas para a visitação da graça de Deus. Há um senso comum que nos faz acreditar de que essas pessoas estariam mais abertas. E eu penso que há uma certa crise de consciência, até histórica, que leva algumas pessoas numa mobilização missionária, procurando destacar ou enfatizar, tendo como foco pessoas de condições socioeconômicas mais desprivilegiadas, né, mais carentes. Isso ocorre não apenas na nossa realidade brasileira, mas nas missões transculturais também. É muito fácil para nós enxergarmos o continente africano como um continente que é campo missionário, ou algumas regiões da Ásia, do que outras realidades ou nações e regiões e continentes mais desenvolvidos. Bem, isso poderia fazer com que nós imaginássemos ou supuséssemos
que pessoas que experimentaram na vida muita dor, muita tristeza, muita dificuldade, estariam mais que naturalmente esperançosos quanto a uma visitação dos céus ou quanto a uma solução que vinha de fora deles, uma vez que eles não tinham dentro deles mesmos tantos recursos assim. O texto que nós acabamos de ler nos mostra uma realidade diferente. Mostra o problema humano como sendo essencialmente do coração, um problema espiritual. Se para algumas tradições cristãs, e entre eles eu destacaria a nossa própria tradição reformada, há uma certa ênfase no aspecto cognitivo da mensagem, como se muitas vezes fôssemos tentados a acreditar que o problema do homem é intelectual ou ignorância, e que se tiver algum tipo de conhecimento, essa situação mudaria. Para outras pessoas, o destaque, a ênfase maior está na sua condição socioeconômica, que entende que, acima de tudo, o homem precisa ser libertado da condição de miséria. Alguns projetos sociopolíticos passam por uma emancipação educacional, projetos históricos, até de pano de fundo ateísta. É sabido, por exemplo, que uma boa parte das nações socialistas proporcionaram uma educação em massa, o que é muito bom. Mas isso não implicou numa real condição de melhora, nem mesmo econômica, nem espiritual ou moral para a vida destas pessoas. Como cristãos, nós não estamos aqui para simplesmente elevar a moral do povo. Essa não é uma proposta da condição cristã, nem a religião cristã. Nós não somos moralistas. O moralismo é um desvio legalista do cristianismo bíblico. Nós acreditamos numa redenção pessoal, uma redenção que está no socorro e no resgate que o próprio Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, promove na vida de pecadores, através da ação do Espírito Santo, aplicando o Evangelho em suas vidas. Bem, é verdade que essa redenção, uma vez que somos libertos da escravidão do pecado e temos os nossos olhos abertos para as condições espirituais, haverá como consequência, como efeito colateral natural, melhorias em todos os aspectos da vida. O homem, em todas as suas constituições intelectuais, afetivas e volitivas, ou seja, aspectos racionais, aspectos emocionais e aspectos de decisão, serão santificados pela presença de Cristo em sua vida, pelo novo nascimento e uma nova natureza. E isso acaba promovendo, como resultado de uma fé bíblica verdadeira, desenvolvimento intelectual, profissional, moral, social. Mas estas coisas não são um fim em si mesmo, não é nem este mesmo o discurso da fé cristã para com as pessoas. Nós anunciamos a Cristo. Aí vem o texto que nós falamos. O Senhor Jesus desenvolve o seu ministério na sua região, produz muitos milagres, socorre pessoas, cura doentes, liberta escravizados do pecado e de demônios, anuncia a palavra de Deus. No entanto, tudo aquilo foi testemunhado com os próprios olhos e ouvidos e visto, mas não foi acompanhado de uma fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela realidade de que as pessoas mais carentes estariam mais abertas ao Evangelho é uma certa ilusão. Se sociologicamente elas têm pouca esperança de promover uma elevação espiritual por sua própria conta e esforço, isso não traz como resultado direto uma abertura espiritual. Por isso nós vemos o Senhor Jesus falando duro contra aquelas cidades. Nos diz a Bíblia que Jesus passou a repreendê-las duramente. Ele que havia operado vários milagres, nos diz o versículo 20, as cidades nas quais operaram numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. E olha o que Cristo diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado milagres como em vós se fizeram, há muito teriam elas se arrependido com pano de saco e cinza. E a gente fica pensando, bem, se em Tiro e Sidom tivessem sido operados esses milagres, elas teriam se arrependido? Por que o Senhor então não operou esses milagres em Tiro e Sidom? Aí vem mais um ponto misterioso aqui dentro dessa conta da soberania de Deus, da responsabilidade humana. Primeiro, porque nós estamos aqui num período de encerramento, de conclusão da antiga aliança. O Filho de Deus, em alguns anos, iria entregar-se a si mesmo ao seu final do terceiro ano do seu ministério, sacrificar-se como uma oferta perfeita pelos nossos pecados e inaugurar a nova aliança que abre o reino de Deus definitivamente a todas as nações e começa a atrair todos os povos. Até aquele momento, não era isso que tinha ocorrido. O Senhor Deus, na sua soberana graça e administração da redenção, havia colocado a manifestação do seu reino circunscrito basicamente na antiga aliança
aos descendentes de Abraão, aos judeus. E, portanto, as outras nações estavam entregues ao seu próprio pecado, à sua miséria, experimentando algumas gotas e lampejos da graça soberana de Deus, mas o Senhor Deus as cuidava numa misericórdia universal, numa graça universal, mas ainda não havia aberto a porta de salvação para estes povos. Isso não é nenhuma injustiça da parte do Senhor, porque na verdade a misericórdia é livre, a graça é livre da parte de Deus. O que ocorre é que o Senhor Deus manifestou graça a todos, mas os deixou ainda entregues às suas próprias escolhas. Em um certo sentido, foi o que ocorreu aqui também com essas regiões da Galileia e com o próprio povo judeu. Ele vem, envia o seu próprio Filho Jesus Cristo, anunciou os profetas durante muito tempo, mas deixou o povo perceber e colher as consequências da dureza do seu próprio coração e do seu próprio pecado. O que ocorre é que, de uma maneira diferenciada, pessoas serão expostas à graça de Deus, a níveis da graça e aos efeitos dessa graça na sua vida. Algumas pessoas se renderão de uma forma mais ágil, mais rápida, retornarão para Deus com mais graça. E aqui fica a grande lição que nós podemos aprender. Num certo sentido, há um paradoxo com a intimidade e com o conhecimento da aliança e da revelação de Deus. O povo da Galileia, como povo que fazia parte da aliança, acabou ao longo de anos, de décadas, de séculos, de gerações, ficando embrutecido contra a mensagem da graça. Testemunharam mensageiros, profetas, e agora vem o próprio Senhor Jesus Cristo, mas aquela intimidade relativa com a religiosidade havia cegado os olhos deles porque não estava sendo voltado para a salvação do outro, e sim para suas próprias necessidades, e sim para a sua própria interpretação, e sim para a sua própria religiosidade. Isso foi verdade para os judeus como um todo, ao ponto de Paulo dizer que testificava que eles têm zelo para com Deus, mas não com entendimento, porque desconhecendo a justiça de Deus, procura estabelecer a sua própria. E o resultado é que quando a mente fica cauterizada, o coração perde a sensibilidade de perceber a visitação de Deus. O Senhor Jesus esteve entre eles, curou, e ele diz, olha, se o que vocês experimentaram aqui e viram tivesse sido experimentado e visto por povos pagãos, como Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. No entanto, não foi isso. Ora, tanto um quanto o outro são pecadores. Mas o que o texto nos alerta é que é possível que nós aprofundemos a dureza do nosso próprio coração. É possível que pela resistência, que pela não rendição, que pelo cinismo, pelo ceticismo, o nosso coração fique mais e mais duro ao ponto de não mais ver a graça do Senhor. E aí Jesus diz, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Aqui nós temos uma outra lição curiosa. Certamente nós não podemos simplesmente nivelar todo o juízo de Deus como sendo apenas um juízo em duas categorias. Há duas grandes categorias, os salvos e os perdidos. Mas da mesma forma como positivamente a Bíblia ensina uma lógica de galardão, de recompensa, que nós não sabemos exatamente como será, mas a Bíblia testemunha que há. Da mesma maneira, a Bíblia anuncia também juízos em níveis diferenciados para os rebeldes. Daqui vem, daquela própria imagem clássica da Divina Comédia, de Dante Alighieri, a imagem que chegou até a nossa língua portuguesa como sendo o quinto dos infernos, não é? Uma condenação de nível maior. É isso que Cristo está dizendo, que haverá para aquelas cidades que testemunharam tanto dele o maior rigor. A Escritura Sagrada testemunha isso o tempo todo. Há inúmeras bênçãos prometidas à família da fé. Aqueles que herdaram a fé, têm um conhecimento da fé e que são chamados a viver para a glória de Deus e respondem com arrependimento, fidelidade, submissão a Deus. Mas as maiores advertências da Escritura Sagrada, não apenas nesse texto, mas durante toda a Bíblia, são precisamente contra aqueles que, tendo maior conhecimento, se mostraram mais endurecidos. Aqui está a responsabilidade humana. E Cristo continua, falando sobre Cafarnaum agora, onde havia uma sinagoga que ele mesmo se apresentou como Messias. Ele diz, elevar-te-ás porventura até o céu, serás tão orgulhosa assim, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Novamente a mesma lógica. Cafarnaum que testemunhou, que viu o Senhor Jesus Cristo, que foi testemunha dele, do início do seu ministério, mas o rejeita. A maioria da sua população não reconhece como Senhor, como seu Messias, como seu Salvador.
Jesus disse, se a antiga cidade de Sodoma, icônica por ter sido condenada por grande nível de impiedade, de imoralidade, de opressão, de exploração, de perversões sexuais, pervertendo a natureza do gênero e do sexo, se em tudo isso elas tivessem testemunhado, elas permaneceriam até o dia de hoje. Isso mostra também uma outra lição que nós já comentamos anteriormente, mas que costumamos perceber, que pessoas que foram afetadas pelo pecado, quando visitadas pela graça de Deus, acabam por desenvolver, pela própria graça de Deus, uma capacidade de arrependimento e de retorno à fé. Ao passo que pessoas que se veem moralmente superiores têm uma dificuldade maior de reconhecer a visitação da graça de Deus. Esse era o problema dos escribas e dos fariseus, alertado profundamente por Cristo, quando ele diz, olha, o médico veio para os sãos. Mas na verdade todos estavam doentes. Só que o doente que não reconhece a sua doença e se vê como são, não busca cura. O que o Senhor Jesus está dizendo é o nível de perversão de outros. Ao ter testemunhado graça e bondade e misericórdia do Senhor, como vocês testemunharam, esse contraste lhe chamaria a atenção. Novamente, a intimidade, a proximidade com a religião e a fé, quando não é desfrutado nem aproveitado, pode trazer um malefício terrível, que é o endurecimento ainda maior do próprio coração. Daí Jesus conclui dizendo, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. E aí ele continua. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Senhor Jesus acaba de experimentar rejeição por parte das cidades, alerta contra a responsabilidade deles nessa rejeição, a incredulidade e a culpa que vem com a incredulidade, e agora ele se dirige a Deus reconhecendo a absoluta soberania do Senhor. Em oração, ao invés de lamentar, de reclamar, de se perceber como um Messias mal sucedido, que não consegue produzir fé, veja, ele é o próprio Deus encarnado. Mas o Senhor Jesus entende que a responsabilidade humana também está debaixo do absoluto controle soberano de Deus. A bem da verdade, ele sabia, como disse em outras ocasiões para os discípulos, que até mesmo uma parte do seu ministério era para o endurecimento. Ele falava em parábolas porque não era para todos compreenderem. Era chegada a hora do juízo sobre o povo da aliança que se manteve rebelde durante muito tempo. Palavras que Deus alertou através dos profetas. Ao ponto de certa vez dizer a Jeremias, Jeremias, não ore mais por este povo. Já passou a medida deles. Deixa eu dizer uma questão prática para você. Essa vontade oculta de Deus decretiva não nos é dada a conhecer. Aqueles que conheceram por uma revelação especial do Senhor. Portanto, não é sábio nós desistirmos de ninguém, né? Enquanto não estiver evidenciado e uma apostasia consciente, uma rebelião daquilo que foi revelado, um conhecimento mais profundo, que é algo bem complicado para a gente perceber, nós devemos continuar orando pelas pessoas e insistindo e pregando a elas, porque nós não sabemos. O que o Senhor Jesus está dizendo, ele alertou, ele chamou, mas ele se volta para Deus e diz o seguinte, Senhor, eu te rendo graças. Tu és o Senhor do céu e da terra. Tu ocultaste as coisas gloriosas do reino aos sábios e entendidos. E aqui os sábios e entendidos não são simplesmente as pessoas com conhecimento acadêmico, com um currículo látex destacado, mas são aqueles que se julgam sábios aos seus próprios olhos. E, curiosamente, ignorantes se julgam sábios também aos seus próprios olhos. Aliás, o verdadeiro conhecimento, o bom conhecimento, precisamente produz consciência da própria ignorância. Porque quanto mais se estuda alguma coisa, mais noção nós temos da dimensão do conhecimento e o quanto nos precisa conhecer. Mas a resposta ao conhecimento adquirido é o grande X da questão. Há pessoas que na sua ignorância, no seu senso comum, na sua tradição, na autoconfiança do seu conhecimento, da sua piedade, fecham o seu próprio coração. E o que Deus está dizendo aqui, através de Jesus Cristo, é o seguinte, Senhor, foi do teu agrado. Se manter oculto dos sábios e dos instruídos estas coisas, mas revelar aos pequeninos.
E veja que aqui os pequeninos não são os humildes socioeconomicamente falando, mas aquilo que o Senhor Jesus fala no Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. São aqueles que são pequeninos aos seus próprios olhos, que não se ufanam, que não se ensoberbecem, cujo conhecimento pode ser o maior, mas se vê tão somente como servo, cujas competências podem ser grandiosas, mas se vê tão somente como mordomos, cujas habilidades, virtudes, dons e talentos podem ser tão grandes, mas conseguem se manter humildes na vida porque entendem que são apenas servos nas mãos do Senhor. Estas pessoas já foram trabalhadas pela graça, e o que o Senhor Jesus está dizendo é: eu te rendo graças porque tu ocultaste dos soberbos e revelaste aos pequeninos. Sim, porque assim foi do teu agrado. E para que fique clara qual é a sequência desses eventos, que não nasce no homem, mas nasce em Deus na graça, o Senhor Jesus termina dizendo no versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Tudo me foi entregue por meu Pai. A vida, o ministério, estas pessoas, os cabritos, aqueles ouvintes de coração endurecidos, interesseiros, todos me foram entregues pelo Pai. As ovelhas, aqueles que virão, que serão atraídos e salvos, também foram entregues pelo meu Pai. E aí ele diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Claro, o Filho, assim como o Espírito Santo e o Pai, são um. E o seu conhecimento é perfeito, o conhecimento entre as pessoas da Trindade é perfeito e pleno. Ele diz, ninguém conhece Deus senão o Filho. Daqui na terra não há ninguém. O Filho conhece. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, a mesma coisa. O conhecimento entre o Pai e o Filho, e também o Espírito, embora ele não mencione aqui, é um conhecimento perfeito e harmonioso. Ele diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. É, portanto, fruto dessa vontade soberana e graciosa de Deus e reveladora que pecadores venham a ter o conhecimento do Pai. Aqui está descrita claramente a soberania de Deus. Precisamos desta graça, porque somente com a graça soberana de Deus trabalhando na vida de pecadores é que pecadores perceberão seu estado de miséria, de pecado, de cegueira espiritual. Aqueles que estão até mesmo dentro da aliança é que perceberão que são autoconfiantes, confiantes no seu esforço, na sua capacidade de juízo, no seu conhecimento, e assim experimentarão arrependimento. E assim se lançarão para o Redentor, para o Messias como seu Salvador. E o que o Senhor Jesus está dizendo é, isso foi do agrado do Pai. É como se o Senhor Jesus estivesse consolando o seu próprio coração em oração pela tristeza natural de ver pessoas rejeitando a auto-evidente manifestação de Deus nele. Por mais que ele seja Deus e conheça todas as coisas, mas ele sentia também a condição humana profundamente, ao ponto dele chorar quando está se aproximando de Jerusalém, já no momento final do seu ministério terreno, e dizer, Jerusalém, Jerusalém, como eu quis juntar vocês como uma galinha junta os pintinhos, mas vós não quisestes, responsabilidade humana. Mas aqui ele vai consolar seu coração em oração, dizer, Senhor, eu sei que tudo que eu tenho, tu me deste. Tu me deste os convertidos, tu me deste as resistências, tu me deste as condições da vida, tu me deste tudo. E eu te louvo por isso. Te louvo porque tu ocultaste os sábios e entendidos a verdade do reino. E te louvo porque tu revelas aos pequeninos. Te louvo por te conhecer. E te louvo porque eu te conheço e te conhecem também aqueles a quem eu quero revelar. Esta dupla verdade tem que estar muito clara em nosso coração. Para nós mesmos, nossas responsabilidades quando ouvimos a palavra, para aqueles a quem anunciamos, a responsabilidade deles, mas em última instância o nosso coração deve descansar em Deus, de que Deus tem os seus. E é Ele quem revela ao seu tempo e ao seu modo. Diferente de Cristo, nós não sabemos quem são esses, porque não somos divinos. E nunca saberemos completamente, com toda certeza, em vida. Mas nós confiamos no Senhor e devemos alimentar o nosso coração com a esperança. E depois de fazer essa oração, Cristo se dirige novamente aos seus ouvintes, dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que nós vemos aqui? Nós vemos de uma maneira muito bela o Senhor Jesus terminando esta mensagem, se dirigindo aqui, esta porção bíblica, se dirigindo aos que o ouvem, fazendo o convite da graça. Esse convite é universal, ele é aberto. Mesmo sabendo que nem todos atenderão,
mesmo sabendo que pelos seus pecados muitos serão entregues a si mesmos e estarão com seu coração endurecido, mesmo sabendo que apenas um grupo daqueles é que são despertados pela graça, atraídos e convertidos pela vontade soberana de Deus, o convite é franco e é aberto. Estas coisas não são contraditórias e não são excludentes. Tanto os profetas bíblicos quanto o próprio Senhor Jesus Cristo e os apóstolos da nova aliança tinham esta convicção de que é Deus quem atrai o seu povo, quem converte, mas por outro lado sabiam da responsabilidade dos que estavam ouvindo e da responsabilidade dos que estavam falando. É como se eles dissessem, não é da nossa competência ficar tentando fazer uma leitura, antecipando quem crerá ou quem não crerá, para ser mais seletivo nesta escolha. O convite é amplo. Agora, a convicção que nós precisamos ter no nosso coração é, a este convite amplo, as respostas serão distintas. Alguns permanecerão endurecidos em seu próprio pecado e em sua miséria, e Deus os deixará assim. E alguns outros serão visitados pela graça soberana do Senhor, e percebendo o que são e quem Cristo é, virão arrependidos. O convite é genuíno, é sincero e é verdadeiro. E é da vontade de Deus usar este convite da graça para quebrar corações pecadores. Pessoas que estão tentando descedentar a sede de sua alma nos seus próprios sistemas religiosos, no seu próprio esforço, ou simplesmente satisfazer a sua alma com escolhas livres e inconsequentes. O Senhor Jesus diz, isto é um fardo pesado de ser carregado. Tanto o legalismo quanto a busca de prazeres sem fim. O jugo é pesado. Se você já experimentou na vida o peso de decisões erradas, de buscas incessantes de satisfação, de realização, ou de uma espiritualidade melhor baseada na sua própria força, e está cansado, sobrecarregado desse esforço, desse jugo, você se percebe sempre incompetente, incapaz de produzir esses frutos, Cristo está dizendo, vem a mim. Preste atenção, porque esse não é apenas um convite evangelístico. Esse não é apenas um convite para o não convertido se tornar um cristão. Esse é um convite para todo pecador, mesmo convertido e cristão. Ao longo da vida, nós podemos ir carregando os nossos próprios fardos e pesos de culpas, de incapacidades, de incompetências, e a caminhada vai se tornando pesada. Precisamos, a cada dia da nossa vida, lançá-la aos pés de Cristo Jesus, buscando dele o alívio, da graça, do perdão, da purificação, do renovo, do bem-estar da alma e do coração, pela nossa condição diante de Deus sendo definida por Cristo Jesus e não pelo nosso esforço. E aí o que Cristo propõe é para a alma, para a existência humana, essa troca. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Deixe comigo o seu fardo, você que está cansado e sobrecarregado, deixe comigo o seu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E vamos fazer uma troca. O peso que você carrega, deposite aos meus pés, pela confissão, pela entrega. E o que eu tenho para você é libertação do poder escravizador do pecado, libertação pela leveza da consciência purificada, pelo lavar regenerador que o Espírito Santo faz ao aplicar em nós a obra de Cristo. Quem precisa disso? Todos os pecadores. Quem experimentará isso? Todos os pecadores conscientes do seu próprio pecado, arrependidos e com os olhos voltados para Jesus Cristo. E por isso Cristo não se põe omisso, mas convida todos aqueles que estão ao seu alcance. Venham, é isso que eu tenho para oferecer. Ele faz para nós este mesmo convite hoje. Como você anda? Cuidado para você não se perder neste labirinto da teologia, da soberania de Deus, da responsabilidade humana. Processe essas verdades na sua vida, no seu coração, como Cristo processou aqui. Diante de Deus em oração fica a soberania, reconhecendo, louvando, adorando o poder libertador e soberano do Senhor. Em nós fica a consciência de nossa própria responsabilidade, nos levando ao arrependimento, à dedicação, na dependência de Deus. É preciso saber se apropriar dessas doutrinas de maneira positiva. E como é que nós fazemos? Com os nossos olhos, olhando para aquele que é soberano como sendo o único capaz de resolver as nossas dores, perdoar as nossas dívidas, os nossos pecados,
purificar a nossa mente, o nosso coração, nos capacitar pelo poder da sua presença, a darmos novas respostas na vida, nos renovar diariamente. A nós cabe a sincera confissão, a dependência de Deus, a buscar diariamente uma consciência melhor das nossas inadequações e uma satisfação maior em Cristo Jesus. O que tem concorrido no seu coração? Pelo controle da sua vida, pelos seus projetos? Como você tem tentado levar a vida cristã? Deposite tudo isso aos pés de Jesus Cristo. É o convite de Cristo para nós, hoje, nesta noite. Sendo assim, queridos, nós encerro agora esta mensagem. Dou graças a Deus por mais um encontro nosso, como temos feito todos os primeiros sábados do mês. Gostaria de orar com você, mas antes de orar, de avisá-lo que amanhã, às 9 horas da manhã, na Escola Dominical, nós teremos uma transmissão por este mesmo canal no YouTube, na aula de Escola Dominical. Às sextas-feiras, retornar às atividades presenciais na Sexta Jovem, e, portanto, você está convidado para participar. Fica o lembrete para fazer a inscrição para os cultos dominicais também. Estamos encerrando as nossas séries de bate-papos, no Diálogos e Debates. Temos mais 2 quintas-feiras, desta semana, a da próxima semana, a próxima quinta e a outra, e mais 2 de sábado também para encerrar, uma delas comemorando a Reforma Protestante também. Então fiquem esses convites em linhas gerais. Compartilhe a palavra do Senhor com outras pessoas, em oração, em testemunho, passando mensagens, recados, apresentando esse link para outros, convidando pessoas a conhecer o Senhor também. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pelo teu Filho Jesus Cristo, Salvador de pecadores como nós. Pedimos que tu nos ajude a segui-lo a cada dia do nosso viver, segundo a tua compaixão, misericórdia e graça. Dá-nos, ó Deus, este final de semana, este fim de noite de sábado e o dia do domingo, amanhã, na tua presença, que saibamos desfrutar bem do dia do Senhor. Dá-nos, ó Deus, a tua graça a cada dia, para que experimentemos essa dependência do Senhor crescente. Livra-nos da justiça própria, assim como do desespero de olharmos para a vida e para as circunstâncias da vida independentes do Senhor. Te louvamos porque em Cristo Jesus tu nos ofereces tudo o que necessitamos para viver bem para a tua glória. Ajuda-nos a depositar o nosso coração em tuas mãos, a quem nós consagramos nossa vida, nossa fé, nossas motivações, nosso coração, que precisa de redenção diária. Oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Foi um prazer.